Você já comeu pão de calabresa? Comenta aqui embaixo. Começando mais um vídeo delicioso, sim, vocês já perceberam que esse vídeo sim é delicioso. Vocês não têm ideia como esse pão de calabresa com queijo fica bom. Quando ele sai do forno, gente, que é bem quentinho, fora que o cheiro, né? A casa fica aquele cheiro de pãozinho, parece que você passou na frente da padaria. É maravilhoso, ele fica muito, muito, muito recheado. E essa receita foram vocês que pediram lá na rosca natalina, que arrebentou, foi o maior sucesso. Se você ainda não viu, fica aqui que eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o link aqui, depois você dá uma olhada. Mas vem comigo aprender esse pão, que eu não sei se é pão ou é rosca. Vocês me ajudam? Comentem aqui embaixo se você acha que é pão, coloca a hashtag pão. Se você acha que é mais parecido com rosca, hashtag rosca. E vamos lá preparar essa massa que é muito fácil. Vamos lá para os ingredientes? Iremos utilizar 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 ovo, meia xícara de água morna, meio envelope de fermento biológico seco instantâneo, meia colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de azeite de oliva e 1 colher de chá de sal. E hoje eu vou preparar aqui esse pãozinho delicioso na mão, gente. Bem simples mesmo, essa massa não precisa sovar muito. Tá? Então olha que simples, pega uma tigela, você acrescenta metade da farinha de trigo, o açúcar e o fermento. Dá uma misturadinha, abre aquela cova ali no meio e aí você já pode acrescentar o ovo, o azeite, a água morna e o sal. Dá mais uma misturada e aí você já pode acrescentar o restante da farinha de trigo. Você vai ver que vai ficar difícil você misturar com uma colher, aí tá na hora de a gente botar a mão na massa. Gente, dependendo do tamanho do ovo, pode ser que você utilize um pouquinho a mais de farinha, tá? O que é esse pouquinho a mais? Pode ser às vezes umas 2 colheres de sopa de farinha de trigo, é bem pouquinho mesmo, beleza? Quando você vê que a sua massa já tá ali soltando da mão, né? Você já pode transferir ela ali pra sua bancada e você vai trabalhar com a sua massa. Você vai começar a sovar a massa, né? É uma massa bem macia, bem gostosa, tá? Não é aquela massa pesada. Você vai trabalhar com ela mais ou menos uns 6, 8 minutinhos. Depois desse tempo, nós iremos pegar a nossa massa e vamos dividir ela. Cada parte nós vamos colocar em uma tigela diferente e iremos tampar. Aí, como a gente faz sempre com pão, né, gente? A gente tem que levar no ambiente quentinho, sem corrente de ar. Qual é a minha sugestão? Você pode colocar dentro do micro-ondas, não precisa ligar nada, é só colocar lá dentro, porque ele é bem fechadinho. Ou, se na sua região tiver um pouquinho friozinho, você pode ligar o forno ainda com o seu pão para fora. Liga o forno, deixa ele ligado no máximo 2 minutinhos. Aí você desliga o forno, abre e coloca o pão lá dentro coberto com um pano, tá? A gente vai deixar essa massa crescer por aproximadamente uns 30, 40 minutos ou até ela dobrar de volume. Enquanto a gente espera a nossa massa crescer, não vamos perder tempo, já vamos para os ingredientes do recheio, que são apenas 2. São eles: 300 gramas de linguiça calabresa cortada em fatias finas e 150 gramas de queijo mussarela ralado. E aí, gente, um truque, né? Quanto mais fininha tiver a calabresa, mais recheado esse pão vai parecer, né? Então não corte fatias grossas, tente cortar mais fininhas, beleza? Depois desse tempo vai estar lindona a massa. E aí nós vamos transferir ela novamente para a bancada, né? Então você pode enfarinhar bastante a bancada, pega ali um rolo de massa, enfarinha ele também, joga um pouquinho de farinha de trigo em cima e nós temos que abrir agora retângulos, né? Como você conseguir, né? Quanto mais comprido, melhor, tá? Mas também você não pode deixar só uma fileirinha, porque senão a gente não vai conseguir enrolar. Beleza? Quando você abriu a massa, ela já tá bem mais fininha, ali uns 4, 5 milímetros, você já pode começar a colocar a linguiça calabresa. Espalhe a linguiça calabresa ali uma bem pertinho da outra para ficar bem caprichado mesmo. E depois por cima você espalha um pouco ali do queijo mussarela, ou seja, metade, né? Porque como são 2 massas, você vai colocar metade da linguiça nessa massa e metade do queijo. Beleza? Agora, gente, a gente vai enrolar como um rocambole, tá? Então você vem pegando ali
uma das extremidades, vem apertando a massa bem, né? Você enrola um pouquinho, dá uma puxadinha na massa, enrola mais um pouquinho e vai puxando até você formar esse rolo que você tá vendo aí na tela. Aí você deixa ele reservado e a gente vai abrir a massa igualzinho a gente fez com essa primeira. Fez isso com as duas massas, vamos deixar uma bem do ladinho ali da outra. E agora nós vamos trançar, né? Nós vamos enrolar uma massa na outra. Enrolou bem, deixou ela bem fechadinha. É só pegar uma forma de buraco no meio, ou se você não quiser, você pode colocar uma forma comprida, retangular mesmo, e deixar essa trança ali reta, não tem problema, você pode deixar na forma que você achar melhor. E não precisa enfarinhar, gente, eu só untei com óleo. Essa é a mesma forma que eu utilizei lá na rosca natalina, ela tem 26 centímetros de diâmetro. Coloca a rosca lá dentro e tampa novamente. E é só deixar em ambiente quentinho todo o processo por mais ou menos uns 30, 40 minutos ou até dobrar de volume. Depois desse tempo, gente, olha que linda a massa ficou. Não precisa passar gema, nada, ele fica mais rústico esse pão, ele fica incrível. Então é só você pré-aquecer o forno a 200 graus e agora que tá o truque. A gente vai assar de uma forma diferente, principalmente também porque tem linguiça calabresa, a gente quer que asse, né, bem direitinho no meio. A gente vai colocar uma forma do mesmo tamanho em cima e isso, gente, vai aumentar muito a temperatura interna do nosso pão. Então ele vai cozinhar, né, ele vai assar bem no centro. A gente vai deixar por esse tempo durante 30 minutos, né? Aí depois você abre o forno, depois desse tempo, tira a parte de cima e agora a gente vai deixar o nosso pão dourar. Para isso a gente tem que aumentar um pouquinho a temperatura do forno, pode subir aí para 220, 230 graus e você vai manter por mais 15 a 20 minutos ou até que ele doure. E aí, se prepara que vai tocar os vizinhos na sua casa porque esse pão fica com um cheiro maravilhoso. Olha que lindão ele ficou. E ó, gente, realmente não sobra porque é uma delícia. Se você gostou dessa receita, eu sei, hoje não tem como não gostar. Já dá like aqui embaixo, se inscreve por aqui se ainda não se inscreveu e também não deixe de ativar o sininho, gente. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo e quando você ativa, você recebe as notificações e não fica por fora de nada. Beijo, beijo, hora da maldade. Gente, ó, ele não é de hoje, a gente fez ontem esse pão. Ele fica muito fofinho, é muito gostoso, mas vocês viram que não sobrou nada, né? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!